cuidar de crianças atípicas, tá? Então, nós temos todo esse cuidado para que, né, o seu filho seja muito bem cuidado aqui, né? Então, certamente, para abençoar a sua vida e abençoar a vida do seu filho, né? Nosso ministério infantil não é um depósito de criança, irmãos, né? Então, ali no ministério infantil, eles vão ser ministrados pela palavra de Deus, porque Deus fala também, né, através dos irmãos na vida deles. Então, eles vão ser equipados. Por isso, né, sempre coloque nas suas orações os professores, a equipe do Ministério Infantil dessa casa, porque muitas vezes a gente não percebe, né? É um ministério que fica escondido, né? Ali não tem, né, estar presente assim nas nossas reuniões, mas eles servem com muita ousadia, muita autoridade. Amém? Glória a Deus. Né, talvez vocês perceberam, nós estamos com uma mudança ali, né? Ali tem agora, né, os irmãos estão juntos ali, né? A equipe da transmissão, né? A equipe da transmissão ficava escondida aqui, irmãos, vocês não viam eles também, agora eles estão para lá, né? Agora você pode, né, vê-los, né? Pode abençoar a vida deles também, né? Aqueles que também servem ali, né, para que esse culto seja transmitido, né, e seja passado em outras plataformas. Então, né, fica também aí o convite para você que deseja ver e rever essas mensagens. Estão nos nossos canais do YouTube, né, no Facebook e Spotify, né, também Spotify e outras mídias aí, né, você pode ir lá, né, escutar as mensagens e ser abençoado. Glória a Deus. Vamos lá. Eu já falei demais, agora eu vou continuar falando, mas eu queria agora falar, né, e alimentar as nossas vidas através da santa e poderosa palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, pelo seu smartphone, ou pelo telão ao fundo aqui. Mas não deixe de acompanhar, amém? João capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, obrigado, Senhor, por esse mover. Ó Deus, e nós pedimos agora, Senhor, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos, sensíveis, para captar da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, captar da Sua verdade, as Suas impressões sejam colocadas no nosso espírito. Deus, eu oro em nome de Jesus e proíbo toda ação contrária ao Teu mover, à Tua voz em nós. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus, que outras vozes, que preocupações desse mundo, que cerqueiam nossa mente, que tentam nos tirar o foco, que toda seta maligna do inimigo, que vem tentar tirar a nossa mente de receber, ó Deus, da Tua palavra, que elas cessem agora, e que o Senhor possa transmitir, Senhor, ó Deus, e achar em nós um terreno fértil, uma terra boa, Senhor, para que a Tua semente, a Tua palavra entre nos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Jesus aqui está dando as últimas instruções para os seus discípulos, né, sobre o que haveria de acontecer. Era necessário que Jesus fosse, né, e o Espírito Santo viesse. Lá em João 14, 26, né, Jesus fala que o Espírito Santo, que o Consolador, né, ele viria e ele ensinaria a nós, né, todas as coisas e faria com que nos lembrassem de tudo que o Senhor havia feito.
Agora em João, João 14, 26, agora em João 16, o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E Ele não falará por si, mas Ele falará aquilo que Ele ouviu dos céus, aquilo que Ele ouviu de Deus, e também falará as coisas que haveriam de acontecer. Levando que semana passada nós tivemos aqui, a pastora Daiane falou, semana retrasada, semana retrasada a pastora Daiane falou sobre ouvir e escutar, a diferença. Eu quero continuar falando sobre a necessidade nossa de escutar com clareza aquilo que Jesus, que o Senhor tem falado. E hoje eu queria trazer o tema dessa mensagem, que é ouvindo o Espírito Santo, Em outras palavras também, usando aquilo que a pastora Daiane falou, escutando o Espírito Santo, Porque escutar é quando você dá atenção. Mas eu queria que você prestasse atenção naquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Nós cremos aqui, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo que está em nós, ele não é algo que já aconteceu, uma impressão que já foi dita, um momento talvez que veio somente na nossa conversão, ou algumas pessoas dizem e até que falam que o Espírito Santo não existe, mas nós sabemos com clareza que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós sabemos com clareza que o Espírito Santo, ele nos auxilia, porque a Bíblia é clara sobre isso. Então, irmãos, um Deus, não um ser, mas um Deus que habita em nós, que foi deixado por Jesus para as nossas vidas, Ele continua falando, nos dando direção. Agora, cabe a eu e você entendermos e captarmos as mensagens que o Espírito Santo tem colocado nas nossas vidas. Quem crê que o Espírito Santo continua falando? Quem crê que o Espírito Santo não é um movimento, não é um vento, não é somente um arrepio, não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem características, o Espírito Santo se agrada, o Espírito Santo se entristece, A Bíblia diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo, porque ele está em nós. Então, diante de todas as características do Espírito Santo que você conhece, você já ouviu falar, durante toda a sua vida, nós entendemos que o Espírito Santo fala. Ele não só falou, mas ele continua falando. E eu e você precisamos ter os nossos ouvidos espirituais sensíveis para escutar a voz do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Eu creio que o Espírito Santo, ele continua falando. A Bíblia também aqui fala no texto, que o Espírito Santo, ele anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são guiados em todas as coisas das suas vidas. Nós somos guiados em todos os momentos, em coisas que estão acontecendo, nas coisas que vão acontecer. Por isso, irmão, irmã, eu e você fomos chamados para caminhar através do Espírito Santo. Por isso a nossa vida precisa ser pautada naquilo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, aquilo que Ele está dizendo. Quantas vezes nós já não tivemos impressões no nosso espírito, de coisas que deveríamos fazer, de atitudes que deveríamos tomar, de momentos em qual nós estávamos talvez com dúvidas, mas uma impressão veio no nosso espírito, no nosso coração, com a certeza de que aquela direção era correta. Isso é o Espírito Santo agindo em nós. Essas impressões, esses moveres que Deus usa, nas nossas vidas, é o Espírito Santo falando conosco. Por isso eu e você precisamos estar sensíveis para discernir, para entender, para captar aquilo que o Espírito Santo tem falado. Viver uma vida pautada, na direção do Espírito Santo.
E eu gostaria que nós pudéssemos falar isso, porque, irmãos, o Espírito Santo é a pessoa central das nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele é Deus na terra. O Espírito Santo é aquele que nos conecta, é aquele que nos dá direção, aquele que nos dá as impressões de Deus. Você vai ver um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre isso, mas o Espírito Santo, nos auxilia a orar a Deus. Quantos de nós temos uma arma poderosa nas nossas vidas para nos ajudar em todas as áreas, O Eloísio falou aqui sobre a área financeira, mas em todas as áreas nós temos um Deus poderoso que nos auxilia, que nos dá direção em coisas grandes, em situações pequenas, que é o Espírito Santo. E quantos de nós, simplesmente por não conhecer, ou por não dar crédito, ou por não dar relevância, nós não utilizamos o Espírito Santo nas nossas vidas. Eu queria que nós refletíssemos sobre isso. Tudo o que vivemos, todas as nossas vitórias, derrotas, estão ligados ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Todas as vitórias que nós vamos ter nessa vida, todas as derrotas, estão ligadas, no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se tivemos ou não tivemos, ao discernimento de ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus na terra. Porque o Espírito Santo é a conexão nossa, com aquilo que é espiritual. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Paulo, dá uma importância enorme ao Espírito Santo, ao ponto de, na sua segunda carta, ele resume a nova aliança, como ministério do Espírito Santo. Uma tremenda importância, irmãos. E nós não podemos deixar de lado, porque muitas vezes nós deixamos de lado a figura do Espírito Santo. A figura de Deus na terra, que é o Espírito Santo, nós deixamos de lado e nós não usufruímos desse Deus que está disposto, a nos auxiliar. A Bíblia chama ele de auxiliador, consolador. A Bíblia dá nomes que o Espírito Santo nos auxiliaria, nos daria direção. Em situações, como eu disse já, no nosso dia a dia. Esse é o Espírito Santo. E nós precisamos dar crédito ao Espírito Santo. Todo crente precisa acessar o Espírito, tanto individualmente quanto coletivamente, para que o caminho da verdade seja iluminado e para que os olhos se abram. Esse mover, irmãos, o Espírito Santo move coletivamente, o Espírito Santo dá direção, o Espírito Santo tem o fluir no meio do povo, da igreja, o mover do Espírito, mas o Espírito Santo também age individualmente, no nosso dia a dia, com impressões, com direções. O Espírito Santo desvenda, os segredos de Deus. O Espírito Santo, nos alinha à vontade de Deus, nos dá direção. Por que nós não prezamos pelo Espírito Santo? Por que nós já não cantamos? Por que nós já não se derramamos, clamando pelo Espírito Santo nas nossas vidas? Nós precisamos voltar, a buscar, o Espírito Santo. Nós precisamos escutar novamente a voz do Espírito Santo nas nossas vidas, nos dando direção, nos dando orientações para os nossos caminhos, nos auxiliando nas tentações, nas lutas, nas aflições que passamos. Espírito Santo está disponível para cada um de nós. Você crê nisso? Ele está disponível agora, nesse momento, para a sua vida. Ele está disponível para mudar, o percurso da sua vida, a rota que você tem feito. O Espírito Santo está disponível. Nós precisamos buscá-lo. Amém? Por quê? Porque, primeiro ponto, ele é uma voz que guia. O Espírito Santo, ele nos guia.
Espírito Santo nos dá direção. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: o Espírito Santo não fala alto, ele fala certo. E quem anda com ele aprende a reconhecer a sua voz no meio da multidão de ruídos. Talvez, irmão, irmã, nós não estamos escutando a voz do Espírito Santo em nós, porque existem muitos ruídos nos nossos ouvidos. Porque existem muitas vozes sendo colocadas e faladas no nosso ouvido espiritual. Vozes da preocupação, vozes, muitas vezes do inimigo, do pecado, vozes das tentações, vozes do medo. E nós, deixamos de escutar a voz primordial do Espírito Santo, porque damos crédito, damos atenção que não deveríamos dar para as outras vozes. Mas a Bíblia, fala que o Espírito Santo está em nós. E se eu e você pararmos de dar crédito, pararmos, de prestar atenção, de dar importância, de dar a primazia do nosso ouvido a essas vozes, nós vamos começar a escutar a voz do Espírito Santo. Você crê nisso? E Ele nos auxilia. Ele está disposto. Uma voz que guia. Sabe um exemplo? Está lá em Atos capítulo 16, verso 6, Nós poderíamos chamar o livro de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a igreja se movendo, a igreja primitiva se movendo, na direção, no agir, e na autoridade do Espírito Santo. E um exemplo disso lá está no capítulo 16, verso 6, que diz assim, Paulo e Timóteo, eles dizem assim: eles percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava ali de pé, e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Nós vemos aqui então, não só Paulo, a sua equipe, o Lucas estava com eles, mas nós vemos, esses homens sendo direcionados pelo Espírito. Irmãos, uma das coisas que nós vemos aqui é que o Espírito Santo os impediu 2 vezes. Eles foram, impedidos 2 vezes pelo Espírito Santo. E sabe, irmãos, o Espírito Santo ele está disponível para nos impedir, muitas vezes, fazer algumas besteiras nas nossas vidas. Quantos já foram impedidos pelo Espírito Santo de fazer besteiras? Eu já fui algumas, porque, e algumas besteiras eu fiz porque não prestei a atenção na voz do Espírito Santo. Mas sabe, o Espírito Santo ele nos auxilia nessas questões, ele nos dá direção. Quantos de nós já não tivemos impressões, nas nossas vidas, no nosso caminhar, que nos livraram de problemas? É o Espírito Santo. Por isso é tão importante, em qualquer situação, irmãos, eu buscar conselho do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não usa somente a voz, porque existe a voz interior, que muitas vezes nos fala, mas o Espírito Santo usa pessoas. O Espírito Santo usa sons, usa a palavra, O Espírito Santo não está limitado, irmãos, somente a uma forma. Puxa, mas eu nunca escutei audivelmente a voz do Espírito Santo. Eu digo para você, eu particularmente, nunca escutei a voz audível do Espírito Santo. Mas, irmãos, o Espírito Santo fala, de muitas formas. Agora eu preciso estar sensível, assim como os mais antigos aqui, talvez as adolescentes aqui não vão saber, quando você tinha que sintonizar a rádio,
né? Quem lembra disso aí? Tem alguns aqui que você tinha que sintonizar a rádio lá, primeiro que tinha AM e FM, né? E daí você tinha que usar ali o botãozinho e ir sintonizando. Sabe, irmãos, a sintonia do Espírito Santo é essa. Eu preciso sintonizar, né, os meus ouvidos espirituais para receber, para captar, né, com clareza a voz do Espírito Santo. E isso vem, né, com práticas espirituais, com busca, com santidade, né, com o mover do Espírito Santo, né, trabalhando nas minhas limitações, né, me ensinando, né, eu me mostrando fiel a Jesus, a palavra de Deus, eu orando, eu jejuando. Irmãos, esse jejum tem sido espetacular que nós temos passado aqui, porque Deus tem falado, né, pelo menos na minha vida, muitas coisas, muitas questões pessoais, né, muitas questões que Deus tem mostrado para mim, né? Por quê? Porque o jejum nos conecta a Deus. O jejum nos deixa mais sensível, né? Porque nós estamos matando a carne, nós estamos falando, Senhor, né, eu não me importo, né, daquilo que eu vou comer, né, eu vou sacrificar a minha vontade para que o Senhor fale, para que eu possa escutar o Senhor, para que eu possa sentir o Senhor. Agora, nós vemos pessoas que não oram, não jejuam, não lê a palavra, vem na igreja a cada 3, 4, né, semanas. Puxa, irmãos, e reclama porque não escuta, porque não tem, né, a sintonia do Espírito Santo, porque não consegue escutar, discernir. Eu digo algo para você, irmãos, mude, né, o seu estilo de vida, adeque-se à vontade de Deus, e eu tenho certeza, com toda certeza no meu coração, que você vai ter um encontro real, né, verdadeiro, com a pessoa do Espírito Santo, e você vai escutar Ele, e você vai sentir, porque, irmãos, como eu já adiantei, né, eu não preciso escutar audivelmente, pode acontecer sim, porque Ele não se limita, né, só aquilo que eu penso. O Espírito Santo, né, Ele pode agir de qualquer forma, mas sabe, irmãos, eu tenho clareza da sua presença, e quando nós temos clareza daquele que está ao nosso lado, nós, né, entendemos o que Ele está falando, o que Ele está dizendo, mesmo que Ele não fale nada. Eu lembro, quando eu era mais novo, o meu irmão mais velho morava na casa de cima, acho que você já deve ter até contado isso aqui, e eu morava na casa de baixo, e o meu irmão mais velho, né, ele era como um pai para mim, porque, né, eu não morava mais com meu pai, morava eu e minha mãe, na casa de baixo, e assim, eu sabia quando ele chegava em casa, mesmo ele morando numa outra casa, mesmo eu escutava o barulho do seu carro, eu sei, puxa, meu irmão chegou. Essa segurança que vinha no meu coração. E é assim com o Espírito Santo. Sabe, essa segurança, puxa, eu sei que Ele está na casa. Eu sei que Ele está comigo. Então eu tenho segurança. Então, né, eu sei os passos que eu estou dando, porque o Espírito Santo me avaliza. E essa intimidade com Ele, nós precisamos buscar. Quando nós lemos esse texto de Atos, nós vemos Paulo, né, tomando uma decisão de passar a Macedônia. E sabe, irmãos, por causa de uma decisão que parece ser simples, o Evangelho abriu as portas, a Europa abriu as portas para o Evangelho. E, consequentemente, hoje nós recebemos, né, o Evangelho, porque um homem decidiu escutar a voz do Espírito Santo. Você tem noção do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida? Você tem noção do que Ele pode fazer na sua casa, na sua família? Quando você, né, se deixa ser, né, tocado pelo Espírito Santo. Quando você se deixa escutar o Espírito Santo. Você tem noção de que Ele pode mudar a sua história?
de que Ele pode redimir, né, talvez um processo de maldição que havia sobre a sua família há muitos anos, e você pode falar: eu dou um basta agora nisso, porque eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Você tem noção disso? Você tem noção do que o Senhor, né, o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, no seu trabalho, quando você se volta a escutar a voz dEle? Ele pode mover, Ele pode te dar dons de criatividade, Ele pode, né, fazer coisas na sua vida que você nem imagina. Quando nós escutamos a voz do Espírito Santo. É diferente, né, como a pastora Daiane falou, não só ouvimos, né, de ouvir falar, porque aqui, irmãos, nós estamos ouvindo falar do Espírito Santo, né, muito tempo. Mas escutar, parar, falar: puxa, agora eu vou colocar os meus ouvidos no modo que só a voz do Espírito Santo capte. Dar crédito. O Espírito Santo está nesse lugar, irmãos. Ele está nesse lugar. Sabe, o simples fato de você sair da sua casa num tempo de chuva, de frio, não foi por acaso, irmãos. Talvez a impressão que você teve, né, e assim como eu, que queria ficar em casa dormindo, né, também, né, sou humano. Talvez essa impressão que te fez sair da sua casa, num dia frio, chuvoso, para vir aqui, ficar 2 horas, né, escutando, né, levantando as mãos, dando dinheiro aqui, dando sua oferta. Talvez essa impressão que fez você fazer isso, talvez não, certamente, foi o Espírito Santo falando ao seu coração. Foi o Espírito Santo falando: ei, eu vou mudar a história da sua vida. Eu vou fazer algo na sua vida que você não tem noção, que você nem espera, nas melhores expectativas que você tem. Esse é o Espírito Santo. E a gente precisa começar a dar crédito à voz dele. E não mais ouvir a voz do mundo, a voz das pessoas. Porque, irmãos, tem pessoas que o Espírito Santo usa, sim. Agora tem pessoas que o inimigo usa. E nós vamos ver isso aqui na frente, né? Tem um texto sobre isso, que nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo de outras vozes. E eu queria que você, né, tivesse isso no seu coração. E toda reunião que eu e você vamos ter aqui, ou qualquer outro lugar que exalte o nome de Jesus, toda reunião é uma oportunidade do Espírito Santo mover e quebrantar os nossos corações. Toda reunião é uma oportunidade para que a palavra de Deus molde o nosso caráter, a nossa vida, molde e mude a nossa história, que a palavra de Deus possa nos trazer algo novo. Toda reunião é um momento de milagre de Deus. Você crê nisso? Por isso nós precisamos chegar diante, né, de reuniões com o Senhor, diante, né, de encontros, né, não somente na igreja, mas em qualquer momento onde nós podemos encontrar com o Senhor, nós precisamos chegar com o coração disposto, com o coração aberto. Por isso, irmãos, né, você vai numa reunião de empreendedores, né, vai com o coração aberto para que o Senhor vai fazer. Você vai na cela, puxa, hoje é um dia que Deus vai fazer milagres na minha vida, né? Puxa, eu vou no momento da igreja, numa formatura da escola bíblica, o Senhor vai mover no meu coração. Essa expectativa vai gerar em nós, né, uma sede, uma fome pela presença do Senhor. Agora, às vezes a gente chega no automático, sabe, irmãos? A gente chega no automático. Puxa, eu vou sentar, né, vou escutar, vou embora, vou viver a minha vida como, né, eu estou vivendo. Mas, irmãos, nós precisamos parar, né, de agir na forma do automático. E saber, irmãos, que cada encontro com Jesus, cada experiência que o Espírito Santo pode proporcionar, tem o poder de mudar a nossa vida.
de mudar a nossa vida. Você não pode ouvir as riquezas de Deus através de meios carnais, somente através do Espírito. Sabe, irmãos, existem riquezas de Deus que vão ser liberadas na sua vida, e elas só vão acontecer por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Sabe, eu creio que Deus é um Deus galardoador. A Bíblia fala sobre o galardão, né, o presente de Deus. Sabe, não há presente maior do que a nossa salvação, irmãos. Não há. Mas assim, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus nos abençoa. E essas bênçãos de Deus só podem ser acessadas, irmão e irmã, aqueles que andam no Espírito, aqueles que dão, né, os seus ouvidos, que escutam o Espírito Santo. Por isso você tem a oportunidade de hoje, né, fazer uma oração a Deus, falar: Senhor, quero escutar. Existe algo tão poderoso que o Senhor deixou dentro de mim, que é o Espírito Santo. Puxa, eu quero escutar a sua voz. Eu quero, né, me relacionar contigo. Você vai fazer isso, né, em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Romanos 8:1, a Bíblia vai falar assim, eu vou ler na ARC, na Almeida Revista Corrigida. A carta de Paulo aos Romanos, né, principalmente o capítulo 8, ele é um capítulo onde Paulo fala sobre o agir do Espírito Santo. Então, capítulo 8 do livro de Romanos, ele vai falar sobre o Espírito Santo, e Paulo começa falando, né, no versículo 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que Paulo está falando aqui, que a evidência da minha conversão é estar em Cristo, é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a evidência de um crente, né, que está no Senhor, que está em Cristo Jesus, é caminhar com o Espírito. Amém? Você crê nisso? Essa é a evidência. E diz assim: para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito, não há nenhuma condenação. É tão precioso, irmãos, saber que, né, a condenação, né, que havia sobre as nossas vidas antes de Jesus, né, e Jesus agora proporcionou, né, que eu e você fôssemos salvos, né, fôssemos libertos dessa condenação que havia sobre nós. Ela está em Cristo Jesus, mas algo precioso, que é, né, nós chamamos, como Paulo fala lá, o ministério do Espírito Santo, que é o presente de Jesus para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. E sabe, eu estar no Espírito Santo é uma evidência de que eu não tenho mais nenhuma condenação por Jesus, porque o sangue de Jesus é aplicado sobre a minha vida. Então, irmãos, nós precisamos, né, não desmitificar, mas assim, nós precisamos parar e analisar: puxa, será que eu estou caminhando com o Espírito? E às vezes a gente entende que o Espírito Santo não é só barulho, né? O Espírito Santo não é barulho, mas o Espírito Santo não é frieza. Nós precisamos discernir, né, o que o Espírito Santo está falando, né, e aquilo que Ele deseja no nosso meio. Porque muitos vão para um extremo de achar que bagunça, barulho, né, é uma evidência do Espírito Santo, e às vezes sim, porque Ele age de muitas formas, mas muitos vão para um outro extremo de achar que o Espírito Santo não é nada disso. E nós precisamos ter um foco.
Analisar. E como nós podemos analisar, né? Nós podemos analisar se eu estou andando no Espírito pelas evidências dos frutos do Espírito. Essa é a maior evidência de quem caminha, né? Que quem escuta e obedece ao Espírito Santo é porque os frutos do Espírito começam a brotar. Talvez você possa fazer uma análise hoje da sua vida. Será que eu estou caminhando com o Espírito? Será que eu estou andando com Ele? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a evidência de que eu ando no Espírito, de que eu escuto, né, a voz do Espírito e dou crédito a ela, se reflete na minha vida com os frutos. Se eu sou uma pessoa que demonstra amor, se eu sou uma pessoa que frutifica a alegria, se eu sou uma pessoa paciente, né? Porque a paciência é fruto do Espírito, né? E aqui, né, você já pode ver como você reage a uma situação no trânsito, né? Que o trânsito, irmão, irmã, o trânsito demonstra se nós temos o fruto da paciência, o fruto, né, aqui da longanimidade, né? Ou na primeira fechada que você leva, você já perde a paciência. Se você já joga tudo para o alto, se você já chuta o balde. Porque tem pessoas que é assim. Então o trânsito, irmãos, é uma boa forma de você saber. Eu, antes de me converter, eu era muito estressado no trânsito, né? Hoje eu digo, né, que eu costumo usar a buzina só para espantar cachorro, né? Só para espantar cachorro. Ainda assim, de vez em quando, minha esposa ainda precisa, né, me corrigir, me dar a direção, porque, né, o Espírito Santo fala através da vida dela. O Espírito Santo é a minha esposa é a voz do Espírito Santo para a minha vida. Então, irmãos, nós precisamos ser corrigidos. Benignidade ou amabilidade, se eu sou uma pessoa amável, se eu demonstro amor, sabe, se eu me compadeço, se eu tenho misericórdia, irmãos. Se eu tenho misericórdia, isso é tão importante. Porque assim, né, se eu tenho oportunidade, né, muitas vezes, na minha razão, de cobrar, de ser, né, o vingador, mas eu demonstro esse fruto de ser amável. É um fruto do Espírito. Se eu sou uma pessoa bondosa, se eu me compadeço do órfão, da viúva, do estrangeiro, se eu tenho, né, se eu me compadeço das coisas que acontecem, irmãos, e aqui, né, nós precisamos fazer uma análise, nós não podemos só se compadecer de quem é da nossa tribo. Sim, né, a Bíblia diz, né, para cuidar primeiro dos da casa, mas assim, irmãos, por se compadecer de pessoas que muitas vezes não professam nem da nossa fé, de orar, irmãos. Eu lembro uma vez que, né, não lembro se foi numa reunião de oração, mas nesse meio do conflito, né, que teve, nós oramos e começamos a levantar, né, um clamor pelos conflitos do Oriente Médio. Muitas vezes aquelas pessoas não professam nem da nossa fé. Muitas vezes nós somos vistos por eles como inimigos. Mas bondade, irmãos, é um fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, não ser dominado pelos vícios.
não ser dominado por coisa alguma. Sabe, então, como saber se o Espírito Santo tem feito algo nas minhas vidas? Se hoje, né, depois de tanto tempo de conversão, de experiência, né, com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa melhor do que eu era quando eu conheci Jesus, ou se eu continuo na mesma? Ou se eu continuo patinando nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas lutas? Porque é uma evidência, irmãos. Agora, eu preciso progredir, porque o fruto, ele expande, ele sai. Ele começa como uma semente numa árvore, cresce, né, torna-se o fruto. E aquele fruto dá mais sementes. Então, a evidência de saber se eu estou ouvindo, né, ou escutando a voz do Espírito Santo é quais os frutos do Espírito têm saído de mim. E como eu disse, talvez você possa olhar, puxa, eu me converti há 10 anos e há 10 anos que eu continuo sendo essa praga no trânsito. Querendo brigar, querendo matar, passar, jogar o carro em cima. Será que, puxa, 10 anos sendo ministrados, sendo tocados pelo Espírito Santo, não te motivaram, né, a mudar? Aí está, né, uma forma de você saber se você tem escutado a voz do Espírito. Amém? Você está entendendo? E como eu disse, o Senhor, o Espírito Santo, Ele fala pela sua presença. Há uma familiaridade com a voz de Deus. Eu e você precisamos estar tão familiarizados com Ele, de que a sua própria presença já reflete a sua voz. Ao fato de eu saber que Ele está. Por isso, irmãos, em ambientes assim, né, nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Puxa, Ele chegou, Ele está na casa, Ele está nesse lugar. No nosso lar, irmãos, puxa, o Espírito Santo está aqui. Discernir. Deus nos chama a esse lugar, irmãos, de discernir, de andar com Ele, de tamanha familiaridade, que os simples passos que o Espírito Santo dá ao nosso lado, a gente já discerne. Esse é um chamado para a igreja, irmãos. Quando nós olhamos o livro de Atos, né, e como eu disse, Atos do Espírito Santo, a gente percebe uma igreja que era familiarizada com a presença do Espírito. Familiarizada, que sabia para onde ia, que sabia os lugares para ir, os lugares para não ir, que discernia. Irmãos, o Senhor fala pela palavra, sim, nós cremos, Ele fala, mas as impressões do Espírito Santo continuam falando todos os dias, a todo momento, né? Ao fato de eu for mexer no celular, você olha, não abra isso, não olhe isso, né? Vai por esse lado, não faça dessa forma. Essa é a voz do Espírito Santo, e nós precisamos voltar a escutar a voz do Espírito Santo, pararmos, né, de andarmos por nós mesmos, porque, irmão, toda vez que o homem anda por si mesmo, ele faz besteira. Quando a gente olha lá para o início, para o casal de Adão e Eva, nós vamos perceber, quando o homem quis andar por si mesmo, ele fez besteira, e continua fazendo. Agora, quando eu e você somos guiados pelo Espírito, nós andamos no propósito de Deus. Você quer viver o propósito de Deus na sua vida? Escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo. Esse é o tema central dessa mensagem de hoje. Escute a voz do Espírito Santo. Comece a dar créditos
a voz do Espírito Santo, as impressões do Espírito Santo na sua vida. E sabe como eu sei disso? Entendendo que a vontade do Espírito Santo, ela nunca vai contradizer a vontade de Jesus, a palavra de Deus. Nunca. Nunca vai contradizer. João 7,17 diz a palavra de Deus: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então Jesus está falando aqui, sabe, o ato de distinguir, de saber, ela vem da disposição em obedecer. Eu preciso obedecer, porque a Bíblia diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Irmão, irmã, não tem como eu saber, o que é de Deus, se eu não buscar na palavra. Eu preciso me alimentar da palavra. Por isso nós estamos, já passamos da metade dos 100 dias. Irmãos, a palavra de Deus molda as nossas vidas. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Práticas espirituais. Porque às vezes a gente chega num nível, e a gente percebe que hoje as pessoas não querem ler a palavra, mas querem se deliciar daquilo que Deus tem. Existem até pessoas famosas aí agora, que apareceram, que deveriam estar na escola, mas estão aqui falando de Deus, mas sem saber de Deus, sem ler, sem buscar. Então eu preciso, é uma característica, uma distinção. Puxa, será que isso é de Deus? É a palavra de Deus. É ela. E sabe, irmãos, o Espírito Santo nunca vai falar algo contrário à palavra. Nunca vai te dar uma direção contrária à palavra. E eu queria concluir essa mensagem, queria chamar o Ministério de Louvor. Eu queria já falar algo para os irmãos, que ouvir o Espírito Santo, escutar o Espírito Santo, é uma prática diária, todos os dias, todo momento. Não é somente para uma época, não é somente para uma estação, não é somente quando eu estou na igreja, mas todos os dias, em todo momento. Escutar e continuar escutando. Sabe, existe um exemplo bíblico que nos mostra de um homem que escutou e continuou a escutar a voz de Deus, ao ponto da palavra de Deus chamá-lo de amigo de Deus. Abraão, quando ele recebeu, a ordem de Deus para que ele fosse sacrificar o seu filho Isaque, ele prontamente atendeu. Ele pegou o seu filho, levou, ao monte. E sabe, se ele ficasse somente nessa instrução de Deus, Isaque estava morto. Mas por ele escutar e continuar escutando a voz de Deus, no momento que ele iria levar a faca
para sacrificar Isaac, ele escutou mais uma vez o Senhor falando a ele: não, não precisa mais. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está vivendo nas nossas vidas. Essa não é a voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida pautada a algo que nós escutamos há 10, 15, 20, 30 anos. E por não escutarmos mais, ou acharmos que aquilo já nos basta, nós vivemos essa mesma palavra durante todo esse tempo. Mas Deus diz que Ele faria coisas novas. Eis que tudo novo faço. Uma promessa de Deus. Deus continua falando. Você crê que Deus continua falando? O cânon foi fechado, né? A palavra de Deus foi finalizada, mas Deus continua falando. Através da sua palavra, através, né, nesse momento de ser sensível àquilo que o Espírito Santo tem falado. Agora nós precisamos parar de dar ouvidos às coisas que nós estamos dando ouvidos e novamente escutarmos as direções de Deus através do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé. O relacionamento com o Espírito Santo, irmão, não se baseia em ouvir somente uma vez a sua voz, mas sempre. Talvez você não consiga discernir hoje, ou até esse momento, que o Espírito Santo quer falar coisas novas para você, que Ele quer dar direção novas, que Ele quer mostrar, né, coisas grandes para você. Por N motivos, talvez você seja só alguém desligado mesmo. Talvez você tenha sido doutrinado, irmãos, né, a não dar crédito ao Espírito Santo e, né, pode acontecer. Talvez, né, você tenha se fechado. Não sei, pode ter acontecido muitas coisas. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo, Ele continua falando, Ele quer falar ao seu coração. Ele deseja falar ao seu coração. Porque existe um texto lá em Romanos, capítulo 8, que diz assim, versículo 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E olha só o que o texto diz: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Sabe o que isso significa, irmãos? Muitas vezes a gente faz orações que não são para o nosso bem. Um exemplo, eu oro e falo: Senhor, me dá R$1 milhão. Daí eu começo a orar em línguas, o Espírito Santo fala: não, Senhor, não faça isso não, senão você vai tirar ele do propósito. O Senhor, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. E o Senhor está nos chamando hoje a nos relacionarmos com Ele, a utilizarmos para o nosso bem, para o bem das nossas vidas, das gerações futuras que virão, para que nós possamos se apropriar
do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que Deus está derramando algo aqui hoje. Eu creio que o Senhor está derramando algo nas nossas vidas. Eu creio que Deus está abrindo ouvidos espirituais aqui. Impressões. Sabe o que é impressões? Você já não vai mais caminhar por si mesmo. Você vai começar a ouvir direções do Espírito Santo. Puxa, faça assim. Vá por esse lado. Não faça mais assim, né? Molde para esse momento, para essa situação. Esse é o Espírito Santo. E eu queria orar com você. Eu queria orar com você que deseja se encher mais do Espírito. Eu queria orar com você que deseja mais dele, deseja escutar mais a voz do Espírito, que deseja parar de andar em círculos, não rompendo, mas agora com direção do Espírito, romper as áreas que você precisa romper. E eu queria te desafiar a sair do seu lugar. Nós vamos orar com você aqui, aqueles que desejam mais do Espírito Santo. Enquanto vai ser ministrada uma canção, nós vamos ter os irmãos aqui que vão liberar sobre a sua vida, né, a unção que eles carregam. Eu creio nisso. Nós temos homens e mulheres de Deus aqui que carregam uma unção de Deus, que tem algo para derramar sobre você. E eu queria te desafiar, você que deseja ter experiências mais íntimas com o Espírito Santo, eu queria que você saísse do seu lugar nesse momento agora, e nós vamos orar pela sua vida. Você pode fazer isso? Quem deseja mais do Espírito Santo? Quem deseja mais? Ele está disponível. Ele está disponível nesse lugar. Ele irá liberar dons. Eu creio que o Espírito Santo libera dons. Eu creio que o Espírito Santo ele derruba e ele quebra correntes que te aprisionam. Eu creio que o Espírito Santo te ajuda nas necessidades do seu dia a dia. Eu creio que ele te dá direções. Eu creio que ele te auxilia nas questões mais banais que nós passamos. Ele é Deus na terra. E eu creio no agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo pode liberar algo que está travado sobre ti. Eu creio que o Espírito Santo pode mover e arrancar toda enfermidade que há sobre a sua vida, sobre a sua alma. Eu creio que o Espírito Santo pode transformar aquilo que estava ressecado em vida novamente. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E a Bíblia diz: onde há liberdade, ali há o Espírito. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está nesse lugar. Então nós oramos. Sim, Espírito Santo, derrama, Espírito Santo, derrama uma unção nova, fresca. Nós oramos em nome de Jesus. Espírito
comece a orar em línguas. A Bíblia fala: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Aquele que ora em línguas está falando a voz do Espírito Santo. Se você não ora em línguas, eu queria que você começasse a clamar ao Senhor, porque é um benefício que o Senhor deixou para nós. Derrama do seu poder sobre esse lugar. Derrama do seu poder. Derrama do seu poder. Derrama do seu poder. Derrama do seu poder. Sim. Derrama do seu poder, Espírito Santo. Derrama do seu poder, Espírito Santo. Vem sobre nós, sejam cheios de Espírito, 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 sejam cheios de Espírito. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem sermos tocados, sem sermos ministrados. Sim, há tempo, Senhor. Enche-nos, 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 enche-nos. Oh! Ei! Ele bala 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 bala. Ore manale cara bala 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 bala. queremos ver o céu descer, a terra clamar, a terra chamar, mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Aleluia. 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 O Senhor vai te visitar essa semana. O Senhor vai te visitar essa semana. Que você possa estar sensível às visitações do Senhor sobre a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para um propósito, para lembrá-lo, para te trazer a memória novamente, que Ele está com você. E a experiência que você viveu no passado, que você talvez forjou a sua vida toda nessas experiências, o Senhor está falando para você que Ele está fazendo coisas novas.
Aquelas experiências foram para o passado, mas eu tenho algo novo, grande, poderoso para hoje, para agora. Então se disponha a entrar nesse lugar, se disponha a ouvir aquilo que eu estou falando, e você verá o que eu farei sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pelo teu mover. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem falado. E que nosso coração nunca se feche para aquilo que o Senhor tem falado. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, irmão? Glória a Deus. Nós, os pastores, os diáconos, estamos à disposição para escutá-lo, tendo a clareza e a certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe e vá em paz. Que o Senhor te guarde, te dê uma semana abençoada. E que quinta-feira nós temos o nosso culto aqui, não se esqueça, terá um tempo especial. E domingo nós temos o nosso culto de Páscoa, amém? Que Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.